Bolsonaro apela ao fim dos bloqueios nas estradas no Brasil, mas afirma que as outras manifestações em locais públicos são bem-vindas. Guerra na Ucrânia faz 14 milhões de refugiados, diz o Alto Comissariado da ONU. É a maior e mais rápida deslocação de pessoas das últimas décadas. Ex-primeiro-ministro do Paquistão foi alvejado e Imran Khan foi ferido sem gravidade durante um comício pela realização de eleições antecipadas. Unesco alerta para o fim de glaciares em locais classificados como Património da Humanidade, entre eles Pirineus, Kilimanjaro ou Yellowstone. O apelo vem diretamente de Jair Bolsonaro. Os protestos que têm bloqueado as estradas do Brasil devem terminar, porque não são manifestações legítimas. Isto numa altura em que se contam mais de 800 bloqueios desde que começou a contestação à vitória de Lula da Silva. Não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. No entanto, Bolsonaro afirma também que os outros protestos em locais públicos são, nas suas palavras, bem-vindos. Milhares de manifestantes têm-se juntado à porta de quartéis para exigir uma intervenção militar. $14 milhões de refugiados, segundo a avaliação do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. É este o número aproximado de pessoas que tiveram de fugir devido à invasão russa da Ucrânia. Trata-se da maior e mais rápida deslocação das últimas décadas, mas as Nações Unidas defendem que a Europa é capaz de lidar com a crise. Na União Europeia vimos uma resposta aberta aos refugiados, bem gerida e, sobretudo, partilhada, contrariando muitas das declarações frequentemente repetidas por alguns políticos de que a Europa está cheia, que a deslocalização é impossível e que não há apoio público para os refugiados. Os ucranianos estão prestes a enfrentar um dos invernos mais rigorosos do mundo, em circunstâncias extremamente difíceis, incluindo a contínua destruição das infraestruturas civis. Neste cenário, a ONU admite que a resposta humanitária parece uma gota no oceano. No entanto, o Alto Comissariado para os Refugiados e outras organizações não governamentais estão a aumentar a capacidade e preparam meios para ajudar mais refugiados à medida que a guerra continua. A central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, foi desligada da rede elétrica após o bombardeamento russo ter danificado as linhas de alta tensão que restavam, ficando apenas com geradores a diesel, dados da agência nuclear ucraniana Energoatom. Autoridades russas anunciaram que as entidades responsáveis pela ocupação russa começaram a integrar a central de Zaporizhia na jurisdição da empresa estatal russa de energia nuclear Rosatom. Zaporizhia é a maior das 4 centrais nucleares da Ucrânia, que no seu conjunto fornecem cerca de metade da eletricidade do país. Esta central é a maior da Europa e a 9ª maior do mundo e foi tomada pelas forças russas nos primeiros dias da invasão. Localizada na margem oriental do rio Dnipro, em Enerhodar, a central é de importância estratégica para a Rússia, pois fica a cerca de 200 quilómetros da Crimeia que a Rússia anexou em 2014. A central tem 6 reatores nucleares e, quando estão todos ligados, podem produzir 5,7 gigawatts, o suficiente para alimentar cerca de 4 milhões de lares ucranianos. De acordo com a agência ucraniana Energoatom, das 11 mil pessoas que aqui permaneciam antes de 24 de fevereiro, 6.700 não partiram e uma centena delas assinou novos contratos com a agência russa de energia Rosatom. O secretário do Conselho de Segurança russo no país assegurou que as forças russas impediram um ataque terrorista ucraniano contra esta central nuclear. A agência nuclear ucraniana Energoatom afirmava que a instalação tem combustível para alimentar os geradores durante 15 dias e durante esse tempo a Rússia poderá tentar reparar e ligar as linhas de comunicação à rede russa na direção da Crimeia temporariamente ocupada e do Donbass.
O grupo de países do G7 está determinado a impedir a Rússia de fazer os ucranianos passarem fome e congelarem durante este inverno. Os ministros dos negócios estrangeiros das principais democracias industrializadas do mundo estão a discutir formas de reforçar o apoio a Kiev numa reunião de 2 dias na Alemanha. A chefe da diplomacia alemã aponta claramente o dedo a Vladimir Putin. Ele escolheu um novo método de guerra, tentando deixar as pessoas morrerem à fome, morrerem de sede e congelarem até à morte, atacando deliberadamente as infraestruturas civis. É exatamente isso que nós, como parceiros do G7, tentaremos evitar. A reunião também tem como pano de fundo as recentes mudanças governamentais em Itália e no Reino Unido. A crise energética na Europa e a situação no Irão também farão parte das discussões. Com a controversa visita do chanceler alemão Olaf Scholz esta sexta-feira à China, as relações com Pequim serão discutidas num jantar de trabalho. A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, já disse que os países do G7 estão prontos a considerar a China como um concorrente e um rival. A Alemanha apela à normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo, duas antigas repúblicas jugoslavas ainda hoje em atrito. Numa conferência em Berlim dedicada aos Balcãs Ocidentais, o chanceler alemão Olaf Scholz defendeu ser tempo de se ultrapassarem os conflitos regionais para se poder defender os interesses comuns europeus, nomeadamente o isolamento do Kremlin. Os cidadãos dos Balcãs Ocidentais podem contar com a Alemanha e com o processo em curso em Berlim para continuarem a ser apoiados. Somente juntos podemos trabalhar rumo a uma União Europeia mais soberana. Apenas juntos podemos proteger os valores europeus e o Estado de Direito. E apenas juntos podemos vencer os enormes desafios que se colocam ao nosso continente e ao mundo. Um recado para a Sérvia que se tem mostrado ultimamente mais próxima do Kremlin do que de Bruxelas. No final desta conferência em Berlim, os países presentes assinaram 3 acordos de mobilidade considerados pela Presidente da Comissão Europeia essenciais no processo de adesão à União Europeia. O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, foi alvejado durante um comício. Um atirador abriu fogo sobre o caminhão de campanha que transportava Imran Khan esta quinta-feira, atingindo o ex-primeiro-ministro e alguns dos seus apoiantes. De acordo com um conselheiro próximo e membro da polícia, Khan foi atingido na perna e não ficou gravemente ferido. A identidade do atirador, que foi preso no local, não foi imediatamente revelada. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pela ação. As autoridades indicaram que o ataque ocorreu no distrito de Wazirabad, na província de Punjab, oriental, onde Khan viajava num grande comboio de caminhões e carros em direção à capital, Islamabad, como parte da sua campanha destinada a forçar o governo a realizar eleições antecipadas. Apesar da repressão e das numerosas detenções, o movimento de protesto que tem vindo a abalar o Irão há mais de 1 mês e meio continua. Segundo a organização não-governamental Iran Human Rights, quase 300 pessoas morreram durante as manifestações. Vários países vieram condenar a repressão violenta que Teherão nega veementemente. Os direitos de liberdade de expressão e de reunião pacífica são reconhecidos pela Constituição iraniana. Além disso, o aproveitamento destes direitos pelo povo iraniano tem sido sempre apoiado pelo governo. Apesar das repetidas ameaças das autoridades iranianas, os protestos continuam sem cessar, com concentrações em zonas residenciais, universidades e nas principais avenidas. O Irão tem sido palco de protestos desde a morte de Mahsa Amini, a 16 de setembro, a jovem mulher que foi presa por usar o véu islâmico incorretamente. A Unesco alerta: as alterações climáticas vão levar ao desaparecimento dos principais glaciares do mundo, muitos deles localizados em locais classificados como Património da Humanidade. Pirineus e Yellowstone ou Kilimanjaro, entre outros, farão parte do passado em menos de 30 anos, diz a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que lança um desafio à COP27, que arranca no dia 6 no Egito, o de encontrar soluções para que o aumento da temperatura global não exceda os 1,5 graus Celsius. Atualmente estão a perder-se 58 mil milhões de toneladas de gelo por ano, o que contribui para a subida do nível das águas e é o equivalente à água utilizada anualmente por França e Espanha. A única solução, diz o organismo, é reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera,
Caso contrário, perder-se-ão outros glaciares, entre eles no Monte Everest, Alasca ou os que ainda restam em África.